Amém, amados irmãos e amigos, mais uma vez aqui estamos diante da amada igreja, na perspectiva de que Deus nos use mais uma vez para a honra e glória do seu nome. Hoje, excepcionalmente, nós estamos fazendo a live aqui diretamente do templo, né? Espero que os irmãos estejam ansiosos por estarem aqui conosco, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Começa agora a chover, graças a Deus. Um pouco calor. Espero que todos estejam bem. A você que está se preparando para cultuar a Deus conosco, seja bem-vindo em nome de Jesus. Hoje, excepcionalmente também, nós não estamos transmitindo em simultâneo através do Instagram, só através do Facebook hoje. Mas eu tenho certeza que Deus falará conosco em nome de Jesus. Amém? Vamos aguardar os irmãos chegarem. Acredito que já devem estar se preparando. E eu tenho certeza de que Deus vai mais uma vez falar conosco em nome de Jesus. Nós vamos, dentro de poucos instantes, orar e vamos meditar na palavra do Senhor, que é alimento para nós, né? Alimento para nossa alma e conhecimento para ser aplicado em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Você que está chegando aí, vai dizendo como é que está o som, se tem muito chiado, alguma coisa desse tipo. Eu aviso, mais uma vez está chovendo, talvez o som atrapalhe um pouco, mas vai dar certo em nome de Jesus. Vai conseguir colocar aqui mais uma vez. Deixa eu baixar o som aqui do tablet para que nós estão chegando. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor e pedir a Ele misericórdia, que Ele chegue nas nossas vidas, na vida do seu povo, na vida da nossa nação, e que venha dirigindo os nossos passos, venha aí abençoando os nossos governantes, de maneira que eles pensem no povo e nos conduzam durante esse momento de crise da melhor maneira possível, para que nós possamos sair do outro lado, né? Esperançosos de que dias melhores virão. Amém? Vamos orar então? Meu Senhor e Deus, Pai amado, Pai querido, nós te pedimos, Senhor, desde já, perdão por nossas falhas, dando-nos recompensa segundo elas, mas consoantes as tuas misericórdias. Toma o primeiro lugar em nossas vidas, Senhor, nos conduz, Pai amado, pelos caminhos que de antemão tu preparastes para que nós andássemos neles. Dá-nos forças para estarmos de pé, dá-nos vigor, Senhor, para continuarmos a nossa jornada. Que nós sejamos, Senhor, pelas tuas mãos, sustentados, mantidos, porque tu és o mantenedor da nossa existência. Tu tens sido aquele, Senhor, que tem nos trazido até o dia de hoje, com saúde, com vigor, com esperança, com fé no coração, de que as coisas, Senhor, vão acontecer mediante a tua vontade. Abençoa o teu povo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Vamos hoje, de maneira mais rápida e mais singela, meditar um pouco na palavra do Senhor. Antes eu gostaria de louvar um hino. Pega ali, por favor, Senhor, esse salmozinho aqui. Salmozinho. Amém, irmãos? Vamos louvar. Faz tempo que nós não louvamos, né? Só ouvimos. Mas nós vamos, enquanto os amados irmãos vão chegando, nos preparando para louvarmos. Para a honra e glória do Senhor.
Vamos louvar o 335 do nosso Salmos e Hinos. Nosso irmão, o presbítero Jailson Freire, já se encontra conosco. Vamos louvar, Jailson, para a honra e glória do Senhor, na certeza de que Ele é poderoso e vai nos manter firmes e fortes na caminhada em nome de Jesus. Amém? 335, tudo entregarei. Tudo a ti, Jesus, entrego. Tudo deixarei, resoluto, mais submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego, tudo quanto é meu Senhor. Tudo, Cristo amado, deixarei por teu amor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego, quero ser somente teu, tão submisso, aqui vivendo como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego. Oh, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego, quanto gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém, meus amados irmãos? Como diz a letra deste Salmos e Hinos, dessa canção, tudo deixarei, já que nossa vida também tem espaço para renúncias, né? Em prol do amor de Cristo, e abandono de certas práticas e certas coisas que não convêm, que não engrandecem ao nome do Senhor, e por isso devem ser abandonadas, devem ser deixadas para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Vamos meditar, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, na palavra do Senhor. Como eu falei hoje, um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, não é?
Virtude, Arthur Batista. Amém, Arthur? Seja bem-vindo, meu amado. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, a partir do capítulo 3, verso 1. Hoje, excepcionalmente, não estamos transmitindo em simultâneo com o Instagram. Estamos só no Facebook. Amém? Nossa irmã Marli já chegou. Seja bem-vindo, irmã Marli. Tenho certeza que o nosso irmão Marcos também está perto da senhora, seus filhos. E assim nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, na certeza de que Ele tem algo para falar para mim, para a senhora, para nós todos, não é? Em nome de Jesus. Todos que fazem parte da IECPI, e você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que está vendo também este vídeo através do canal Salos, né? No YouTube. Nossa irmã Régia Maria, nossa irmã André Duarte, sejam bem-vindas, minhas irmãs. Para você que não me conhece, eu sou Sandro Máximo e nós somos aqui da IECPI, Igreja Evangélica Congregacional, no Parque Industrial Parnamirim, Rio Grande do Norte. Estamos localizados na rua Brigadeiro Eduardo Gomes, número 729. Né? Para nós será um prazer tê-los conosco, se possível for. Mas só sua companhia aqui nas lives também nos satisfaz em saber que estamos comungando, né? Que estamos em comunhão, ouvindo a palavra desse Deus tão bom e tão poderoso, que é capaz de nos aquecer, de nos alegrar, mesmo em tempos difíceis. Amém? Evangelho, escrito por João, capítulo 3. Na verdade é um texto bastante conhecido da igreja, que trata sobre o novo nascimento. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Glória a Deus. Amém? Meu Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nesse momento eu preciso da Tua ajuda, da Tua intervenção, da iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, aplicar as Tuas verdades em nossas vidas e que isto nos sirva de alimento no momento certo, no momento propício, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Mais algumas pessoas estão conosco. Nosso irmão
Lucas Taveira. Fica a produção. Não sei se ele não queria ser visto. O fato é que ele queria conversar com o Senhor Jesus e escolheu a noite para isso. Encontra-se conosco também nosso amado pastor Carlos Fernando, diretamente de Portugal. Seja bem-vindo, meu pastor. Glórias a Deus. Então, diz o verso 2, que este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre. Amém, meus amados irmãos, voltamos mais uma vez. Deu uma desconectadazinha, mas eu acredito que dê para continuarmos, não é? Nós havíamos dito que Nicodemos resolve ter uma conversa com o Senhor Jesus Cristo à noite. Não se sabe mais ou menos o motivo pelo qual ele intentou fazer isso, mas o fato é que ele foi e escolheu a noite, talvez por não querer ser visto, né, pelos outros do seu grupo social, que desacreditavam, né, na pessoa de Jesus, não acreditavam nele, mas o fato é que ele resolve ter. E ele inicia o seu diálogo com o Senhor Jesus Cristo, o chamando de mestre, né? Ele chega a essa conclusão através dos feitos de Jesus. Ele deve ter acompanhado algum, ele deve ter ouvido falar de algum, presenciado algum milagre de Jesus. Isso para ele foi suficiente para compreender que uma pessoa normal ou comum não era capaz de realizar aquilo que o Senhor Jesus Cristo realizava. Então ele o chama de mestre, né? Chama de Rabi. E ele diz: sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Simplesmente porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Isso é tremendo, irmãos, porque ele teve a percepção, não é? E usou aí o pensamento lógico, religioso, de um fariseu zeloso da lei mosaica, em compreender que ninguém é capaz de fazer algo que pode ser rotulado como um milagre, não é? Um prodígio, uma maravilha, se Deus assim não fizer, ou se Deus assim não estiver com ele. Então aí já vemos da parte de Nicodemos uma intenção, não é? nesse diálogo, de tirar algumas dúvidas, de compreender melhor quem era aquele homem, que algumas pessoas, multidões até, o seguiam, e este realizava prodígios e maravilhas, curava as pessoas, e ele queria conhecer melhor, não é? Ele estava se aproximando de Jesus Cristo para tirar as suas dúvidas. Talvez muitas pessoas nos dias de hoje também se aproximem de Jesus com uma certa curiosidade, entendendo, compreendendo porque aquele povo que ali se reúne, que é tão fervoroso, não é? Que adora a Deus, que vê na palavra de Deus, na Bíblia, um livro que é capaz de modificar a estrutura, de guiar o ser humano, não é? Mudar a estrutura de uma pessoa e guiá-lo por esta vida, e este ser fonte, não é, de alegria para aquele que se diz cristão e segue, ou pelo menos tenta seguir aí de maneira sincera a vontade de Deus expressa na Bíblia Sagrada. Então muitas pessoas hoje se aproximam no primeiro momento curiosos em saber quem é esse Jesus. Talvez tenha ouvido falar só da história de Jesus, né, de maneira superficial, de maneira não profunda, e resolvem agora dessa vez conhecer o Jesus da história. Quem é este homem que realiza tantos prodígios e faz com que o povo sinta tanta alegria? Ame tanto, expresse esse amor. Então, no verso 2, como eu falei, ele vai à noite, reconhece Jesus como mestre, mas Jesus no verso 3 responde a ele, e utilizando a frase que dá ênfase, não é? Ao seu pronunciamento solene. Todas as vezes, nós já comentamos isso anteriormente, que Jesus pronuncia em verdade, que logo depois de ele mencionar esta frase, algo profundo, algo que deve ser aprendido, algo importante é dito, né? E para que nós possamos guardar e isso no coração, ele dá ênfase a esse tipo de coisa. É uma ênfase que Jesus abre aqui. E ele diz, no verso 3, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Interessante, irmãos. Jesus se depara com um homem curioso, que inicia um diálogo, uma conversa,
e ele inicia reconhecendo Jesus Cristo como sendo alguém da parte de Deus, porque o que ele faz, um homem comum não o faria. E Jesus Cristo, ao invés de começar a falar sobre, dando início a resposta para ele, né? Falando de quem ele era, quem ele veio, ele começa a aprofundar o contexto e tira Nicodemos do âmbito secular, terreno, humano, e começa a apresentar a ele argumentos espirituais, né? Isso talvez tenha causado um choque na cabeça de Nicodemos, onde ele queria manter um diálogo humano, vamos dizer assim, e Jesus Cristo diz para ele, né? Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus Cristo, na sua presciência, na sua onisciência, com o seu poder, obviamente sabia quais eram as intenções daquele homem, né? Religioso, fariseu, e talvez ali soubesse que ele queria realmente saber as coisas celestiais. E Jesus pula aí algumas etapas nesse diálogo e apresenta logo o que tem que acontecer para que uma pessoa possa vivenciar este mundo espiritual, este céu que nos é proposto através de Cristo. Este reino que tem que se vivenciar, vivido não na sua plenitude, mas sim nos dias de hoje. E ele diz que aquele que pretende ver o reino dos céus tem que nascer de novo, não é? E nós vemos aí uma obra divina nisso, né? Uma ação sobrenatural de Deus, porque nós de nós mesmos, nós não conseguimos operar este nascimento. Nós de nós mesmos não temos nenhuma probabilidade de fazer com que tenhamos essa convicção de novo nascimento através da nossa vontade. É necessário aí uma intervenção divina. É necessário aí a mão de Deus se achegando a nós e abrindo o nosso entendimento, tirando as escamas dos nossos olhos, né? Os obstáculos que estão à nossa frente, para que nós possamos compreender realmente quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e qual é a sua grandiosa obra de salvação a qual nós estamos inseridos. Nascer de novo. Esse processo que começa em Deus, né? E é mantido por Deus, a manutenção do nosso nascimento vem de Deus, permanece em Deus, ou seja, é Ele quem nos promove, né? Neste conhecer diário de Deus, né? Nós por nós mesmos, como eu falei e friso sempre, não temos essa capacidade de progredir em conhecendo a Deus sem que Ele nos ajude para isso, porque a nossa vontade muitas vezes é fugir, né? É fechar os olhos, fechar os ouvidos, é não querer fazer, é não querê-lo, né? Mas Ele coloca o seu amor grandioso em nossos corações, e isso nos atrai, e isso chama a nossa atenção, e faz com que nós queiramos aprender mais dele, né? Aí nós nos esforçamos para isso, nós nos desprendemos para isso, nós corremos atrás disso, quando o Senhor nos chama, né? Como um bom pai que chama o seu filho. Nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Talvez um dos maiores desejos nossos, amados irmãos, é ver como é que será o céu, saber o que nos espera, antever, né? Aquilo que nos aguarda. Mas Jesus já nos antevém aqui, que para que nós possamos ver este céu, ou vivenciá-lo, ou termos uma perspectiva, né? Uma expectativa mais apurada, é necessário nascermos de novo, para que ainda aqui em vida possamos vislumbrar um pouco, né? Ainda que em conta-gota, desse céu. Nós temos experiências aqui que serão evidentemente que ampliadas na sua carga emocional quando estivermos no céu, mas que são similares. Quando nós amamos aqui, quando nós perdoamos aqui, quando nós estendemos as mãos aqui para abençoar, quando nós oramos, quando nós choramos de alegria, isso tudo nos traz satisfação da parte de Deus, e isso alegra o nosso coração, né? Nós não precisamos de muita coisa para alegrar o nosso coração, mas tudo aquilo que vem da parte de Deus, por menor que seja, é motivo de alegria, é motivo de regozijo. Então nós já podemos sim vivenciar algumas coisas, ainda que não de maneira absoluta, evidente, né? Mas
estamos aptos sim a sentirmos essas coisas da parte de Deus. Então, Nicodemos, no verso 4, pergunta a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus Cristo tinha mostrado a Nicodemos, iniciado a sua parte do diálogo, falando de coisas espirituais, de coisas profundas, de salvação, de conversão. E Nicodemos volta para Jesus sem ter compreendido aquilo que Jesus falara e apresenta um argumento terreno, humano. E isso é muito comum, irmãos. Nós às vezes não compreendemos a espiritualidade, as coisas de Deus, e queremos resolver as coisas ou encontrar a resposta para as nossas dúvidas com coisas humanas, com lógica humana, com raciocínio humano. E isso é frustrante, porque a nossa capacidade humana de entender as coisas, de compreender, de raciocinar, muitas vezes não alcança a fé espiritual ou o discernimento espiritual, já que as coisas celestiais se ensinem espirituais, as coisas espirituais se ensinem espiritualmente, Precisamos ter esse vínculo com o sobrenatural, precisamos ter esse acesso a Deus, sem intermediários, de livre e espontânea vontade, para que possamos começar a compreender o que Deus quer de nós, porque Ele expressa a sua vontade na Bíblia Sagrada. E nós sabemos que o Senhor quer obediência, Ele quer que nós sejamos suas testemunhas nessa terra. Então, Nicodemos não compreendeu isso. Jesus fala que se alguém quisesse ver o reino de Deus, precisaria nascer de novo, e ele, confuso nesse argumento de Jesus Cristo, ele dizia: como é que pode um homem ser velho nascer segunda vez? Como pode eu, já sendo adulto, voltar ao ventre da minha mãe? Ou seja, argumentos totalmente humanos. E às vezes Deus quer que nós nos desprendamos desta lógica, essa lógica que nos prende aqui, dessa lógica que coloca as nossas amarras no cais e impede que nós venhamos a navegar neste oceano espiritual. Quando nós vamos chamar a atenção de Deus para nós, quando nós queremos nos dirigir a Deus, nós utilizamos uma ferramenta que é a oração. Então a oração é esta ação de conversar com Deus, que abre a porta, que inicia o diálogo, que envia uma mensagem ao sobrenatural, de maneira que Deus se faça presente em nós através do seu Santo Espírito, e nós sintamos a sua presença e possamos ouvir a sua voz, respondendo os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, ouvindo também as nossas alegrias, as nossas vitórias. Neste relacionamento, nós não devemos buscar a Deus somente quando estamos preocupados, quando estamos em meio à adversidade, quando estamos com problemas. Muito pelo contrário, o relacionamento que Deus quer conosco é um relacionamento perene, contínuo, sem motivação aparente para buscá-lo. E sim, a motivação que Ele espera que nós tenhamos é o amor, é o desejo de estar perto dEle, é o desejo de ouvir a sua voz, é o desejo de ser edificado por Ele. Que coisa linda! Nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo e de todos, quer um relacionamento conosco, quer manter uma intimidade conosco, e a ferramenta para isso é a oração. Quanto mais nós oramos, mais sentimos Deus perto de nós. Quanto mais nós oramos, nós aprendemos a compreender e a ouvir a voz de Jesus no nosso ser, no nosso entendimento. Quanto mais nós oramos, mais compreendemos que o Espírito Santo de Deus está vivo, eficaz e trabalhando e nos moldando dentro de cada um de nós, através da oração. Então, este sobrenatural deve ser buscado, deve ser alimentado. Nós devemos exercitar, juntamente com a nossa fé, esse desejo, porque esse Deus é Espírito. Importa que nós o busquemos em espírito e em verdade, nos entregando por inteiro e sem reservas, sem ressalvas. E Deus nos conhece na integralidade, na inteireza do nosso coração, sabe quais são os nossos maiores, vamos dizer assim, segredos. Deus nos conhece por completo. Então Nicodemos não entende muito bem. Jesus, no versículo 5, mais uma vez, prepara aí algo para ser aprendido por Nicodemos e por nós, quando ele, de maneira enfática,
pronuncia a sua célebre frase, né? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? E aí nós podemos fazer aí uma alusão ao batismo, né? Esse ato confissional público de que nós agora pertencemos a Deus, que nós temos agora um rei, um Senhor, que se preocupa diferente dos homens, se preocupa conosco, não é? Diferente dos reis da terra, verdadeiramente se preocupa com o seu povo e quer manter esse relacionamento, quer ser o rei provedor desse povo. Ele quer sustentar esse povo de todas as maneiras e quer também levar esse povo para si. Quando nós passarmos nosso período de vida aqui na terra, Deus vai nos levar para o seu lado, né, para onde Ele está, já que essa também é a vontade de Jesus Cristo, expressa aí na sua oração sacerdotal no capítulo 17 desse mesmo livro, deste mesmo Evangelho. Então, quem não nascer da água e do Espírito, o batismo, né, com água reflete a nossa confissão e de quem nós somos agora e quem nós passamos a crer agora. Então, o Espírito Santo, da água e do Espírito, porque nós passamos agora a ser templo e morada deste Espírito. E esse começa agora a ter uma intimidade maior conosco, não é? Um diálogo maior, ao ponto de nós sentirmos dentro de nós o seu mover, o seu aquecer dentro de cada um. Quando nós nos alegramos na igreja, seja adorando, louvando, né, ouvindo a palavra do Senhor, isso é suficiente para que nós possamos estar sentindo a sua presença, né? Que de maneira natural não sentiríamos, não conseguiríamos perceber, né? De maneira natural. Mas quando Ele nos toca e convencidos por Ele, convertidos por Ele, nós sim passamos a viver de uma maneira que Ele se agrade. Então, no verso 6, ele continua falando, Jesus, complementando o verso 5. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós encontramos aqui da parte de Jesus mais algo profundo, né, dos seus ensinamentos acerca da salvação, acerca da regeneração, que o homem não consegue com seus próprios méritos se achegar a Cristo. Mais uma vez repito, é necessário uma intervenção divina, a sua graça especial que se derrama sobre cada um de nós e muda os nossos conceitos, muda o que nós tínhamos por certo, e agora é Ele quem dita, Ele quem nos ensina, Ele quem mostra o caminho em que nós devemos seguir, né, de maneira que venhamos a glorificar o seu nome. É Ele que faz isso em nós, porque pela carne, na carne, nós não temos, já que esta é contaminada pelo pecado, a capacidade de compreender Deus e entender que Ele é o amor verdadeiro e nos quer. Nós não temos essa capacidade, irmãos. Depois que o pecado entrou no homem, né, através do pecado dos nossos pais primitivos, Adão e Eva, e com este pecado a morte, nós perdemos a capacidade de reconhecer toda a bondade de Deus. Então eu que sou falho, pecador e imperfeito, não tenho condição de enxergar a perfeição. Como que um brinquedo, um brinquedo quebrado, uma caixinha de música quebrada, vai exercer a sua funcionalidade, vai tocar alguma coisa se ele está quebrado? Não tem como, né? É necessário que Ele venha e nos conserte, abrindo nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergá-lo. É preciso que Ele nos regenere, nos faça ver Ele como de fato Ele é. Aí assim vemos as nossas falhas e a grande necessidade de arrependimento, o conceito, né, de que nós passamos a compreender de que estamos perdidos e que precisamos de um Salvador, e corremos para os braços de Jesus Cristo, né? Ele abre os seus braços e nós corremos em direção a Ele. Então é isso que é nascer do Espírito, ser movido por Ele, ser atraído por Ele mesmo. É Ele que nos chama, é Ele que nos mantém, é Ele que nos leva, e será Ele que nos receberá no futuro, em nome de Jesus. A nossa contribuição não existe no âmbito da salvação.
Se nós o desejamos, é porque Ele assim o quer. Então esse amor colocado no nosso coração nos faz isso de maneira racional, nos faz desejá-lo. Se nós estamos muitas vezes com os pés vacilantes, Deus cria circunstâncias, Ele mexe nas adversidades da vida, para que nós, com o nosso raciocínio, com a nossa lógica, com a nossa razão, reconheçamos que devemos sair do estado pecaminoso em que estamos e correr para os seus braços, para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído. Deus faz assim conosco. E o verso 7, Jesus continua: não te admires se eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aquele homem que era religioso, que era fariseu, que era importante no meio do seu grupo religioso, precisava compreender que a lei mosaica, que aquela liturgia toda, né, era insuficiente para fazer com que ele vivenciasse ainda em vida o reino de Deus. Era necessário um toque divino, era necessário agora o sobrenatural agir sobre ele, era necessária a vontade de Deus, que é soberano e atrai para si quem quer e rejeita quem quer, né? Como ele diz: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então não importa qual é o nosso conceito com relação a isso. O que interessa é que Deus é quem decide, como sendo o monarca supremo, como sendo o rei absoluto, e na sua soberania e amor e graça e misericórdia nos escolhe para si e nos insere, né, neste grande rebanho que um dia será reunido em um só aprisco. E o nosso pastor será o Senhor Jesus Cristo. E viveremos felizes no pleno sentido da palavra. Porque para onde nós vamos não existe choro, luto, né, dor, nenhum sentimento danoso. E aqui eu faço um parêntese. Um irmão, certa vez, me citou um exemplo, ou melhor, iniciou um diálogo comigo, um tanto quanto estranho, dizendo que no céu nós não teríamos memória das coisas terrenas. E aquilo me chamou a atenção e eu perguntei: como assim? E ele citou um exemplo. E o exemplo que ele citou, alguns já conhecem, já mencionei aqui no templo, foi que se, por exemplo, um homem malvado, né, um bandido, entrasse em sua casa, estuprasse a sua esposa, matasse a sua filha e depois fosse embora, né, e fugisse, e com o passar do tempo esse marginal se converte e ambos morrem, e ele se encontra com esse camarada no céu. Aí ele, ao vê-lo, lembra-se do que ele tinha feito na terra e pula em cima do rapaz. Irmãos, seria cômico e trágico se isso não fosse verdade o que ele lhe disse, mas foi verdade. Então no céu esse tipo de sentimento não existe, não é? Rancor, ódio, não é? Ressentimento, não existe. Isso já é trabalhado em nós aqui. Isso aí são sentimentos humanos, não é? Deus não permite que isso se achegue à sua santa presença. É inadmissível tal raciocínio. Nós vamos ter memória sim, né? Vamos receber galardões das mãos de Jesus. Aí Jesus diz: está aqui o seu galardão, pela sua obra tal, foi provado aqui como que pelo fogo. Se for de palha é palha, prata é prata, ouro é ouro, está aqui o seu galardão. Aí ele entrega, você vai dizer: é pelo que mesmo? Né? Fica sem nexo, não se ter memória do que se aconteceu. E existem muitos relatos bíblicos, sim, de que no céu há memória, né? Os santos que já morreram clamam a Deus por justiça. Justiça por quê? Né? Se não lembrassem de nada, não clamariam por nada. Lembram-se, né? Tem a parábola de Lázaro e o rico, né? Lembram de tudo que se passou na terra. Então no céu sim há memória, né? Em nome de Jesus. E graças a Deus por isso. Não sei por quanto tempo isso vai perdurar, porque já que nós vamos viver junto com o Senhor, e só vai ser felicidade em nome de Jesus e alegria. E tudo que partir daí já é especulação, porque a eternidade é um tempo muito longo, se é que nós possamos dizer assim, para falarmos sobre ele. Então, não se admires, Jesus diz para ele, que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E isso também é um conforto para o nosso coração, irmãos, porque nós nascemos de novo, por vontade de Deus, e temos que valorizar esse novo nascimento.
temos que compreender que isso foi uma ação soberana de Deus sobre nossas vidas e que nós não temos a condição de nos achegarmos a Ele, como eu falei no início, pelo nosso querer, como muitos dizem, né? Nós somos de linha calvinista, reformada, e nesse sentido é pura verdade. Nós somos eleitos por Deus. Na eternidade Ele escreveu os nossos nomes no livro da vida, e de forma alguma Ele vem com a borracha e apaga. Não é dado ao homem o direito de querer Deus e depois deixá-lo. Eu aceitei Jesus, agora eu não quero mais não, né? Então apaga aí Deus, o meu nome do livro da vida. Não existe isso. Se de fato Deus nos chamou, as circunstâncias vão nos levar sempre até Ele, porque tais circunstâncias são providências divinas, né? Jonas, fugindo de Nínive, sobreveio uma grande tempestade, jogaram ele no mar e um peixe o levou. Sempre vai existir um peixe para nos conduzir, para mostrar o caminho, para estarmos enquadrados na vontade do Senhor, porque isso glorifica o seu nome. Nós vamos glorificar o nome do Senhor, irmãos, se de fato nós somos quem dizemos ser, cristãos verdadeiros, tementes a Deus, inseridos nessa grande escola que é viver, né? Todo dia tem aula, né? Todo dia nós temos ensinamentos, todo dia tem prova, onde nós somos aprovados ou reprovados, e vamos aprendendo com isso. Aí temos os nossos opositores diários. O mundo é o nosso opositor, o diabo e seus anjos são os nossos opositores, querendo nos afastar desse conhecimento, fazendo com que o mundo brilhe diante de nós e nos atraia como mariposas atraídas pela luz. Então você faça uma reflexão acerca do que tem lhe atraído, do que tem nos atraído. Quais são as coisas que nos atraem? Melhor formulando a pergunta, nesta vida, será que o mundo ainda brilha para nós? Será que ele tem maior brilho, ofuscando então o brilho das coisas de Deus? Será que nós realmente nascemos da água e do Espírito? Né? Será que nossa confissão de fé no batismo foi verdadeiro, foi firme, foi fiel, porque nós sabemos agora em quem temos crido? Então é necessário essa reflexão, entender e compreender que o nascer de novo compreende mudança estrutural, mudança interna, profunda, paulatina também, né? Porque a todo momento, a todo instante, nós temos lições novas de Deus, e isso só nos enriquece, nos caleja, né? Na lida diária, e de fé em fé vamos seguindo. Isso não foi muito fácil de ser compreendido por Nicodemos, e muitas pessoas hoje inseridas no meio cristão também não compreendem, achando que podem viver da maneira que viviam no passado, sem ter a quem prestar contas, sem ter que viver preocupado sim com o seu testemunho de vida, para que as outras pessoas vejam Cristo em nós. Nós temos contas a dar, contas a prestar a Deus e por quem se importa conosco. Se você faz parte de um grupo religioso, de uma igreja, de uma comunidade cristã, você deve sim responsabilidades a esse grupo, porque quando você se comportar da maneira que você acha correta e não é, as pessoas vão julgar não somente você, mas o grupo todo, a igreja na qual você se congrega. Então o seu comportamento sim é de inteira responsabilidade sua, mas há reflexos em outras pessoas, né? Atinge até o Evangelho. Quantas pessoas já não formularam frases assim: eu ser crente como fulano de tal? Deus me livre, né? Infelizmente acontece esse tipo de coisa. Saber de Jesus, olha aí o crente aí, olha o crente aí, compra e não paga. Olha o crente aí, chamando palavrão. Olha o crente aí envolvido com algazarra, com coisas que não convêm, né? Então apontam sim e envergonham, entre aspas, o Evangelho. Os nossos pais, né? Nós temos nome e sobrenome, e o nosso sobrenome representa a nossa família, e nós levamos a honra da nossa família também. Nos julgam, né? Por isso também. Então faça uma reflexão, porque nós temos dono, fazemos parte de um relacionamento, ou melhor, temos um relacionamento com um povo, não é? Que é santo, é separado, e por isso sim, nós temos que zelar por isso.
esse lado espiritual da coisa também, não é? E não se admire não se eu disser que tem muita gente no meio da igreja que tem que nascer de novo. E se possível for, entenda a minha aplicação aqui, nascer todos os dias, em termos de reflexão, de entendimento, de compreensão. Evidentemente que o batismo é só um, e a salvação é só uma. Deus nos chama e nos chamou, não é? Mas essa compreensão, essa preocupação com o nosso testemunho, o que as pessoas pensam de nós, também é relevante, tem que ser diário. Porque senão as pessoas não vão chegar perto de você e dizer assim: irmão, estou tão triste, ore por mim. Irmã, estou tão preocupado com certa coisa, a irmã tem um conselho para me dar? Se nós não andarmos pensando em darmos um bom testemunho. Os irmãos estão me compreendendo? Acredito que sim. Então vamos lá, verso 8. Jesus diz ainda, falando sobre as coisas espirituais do nascer de novo: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Jesus dá aqui a noção de que a vontade própria daquele que é nascido de novo, que nasce da água e do Espírito, passa a ser regida agora pela vontade de Deus, pela vontade do Altíssimo, em detrimento da nossa própria vontade. Somos levados para onde o vento nos sopra, para onde Deus nos manda, nos guia, para onde Ele quer o nosso trabalho, né? A nossa intervenção. Não fosse assim, quantas pessoas estariam perdidas ainda neste mundo, porque não haveria quem pregasse o Evangelho. E Deus tem levantado homens e mulheres ao longo dos séculos, dos tempos passados e dos futuros. Vai levantar também missionários para levar esse Evangelho, mensagem de novidade para essas pessoas. Então é bom compreender que nós somos instrumentos nas mãos de Deus, sim, e esse instrumento tem que estar afiado, né? De que vale um serrote se a lâmina ali, se os dentes não estão afiados, não corta nada, só faz raiva. Do que adianta um martelo sem cabo, uma chave de fenda sem fenda, não serve a seu propósito. Então nós temos que compreender isso, que Deus nos chamou para um propósito, e descobrir que propósito é esse, é o segredo para a nossa satisfação. Nós vamos descobrindo isso, vamos saber orar como convém, porque vamos estar enquadrados na vontade de Deus, e tudo que nós pedimos, Deus vai sim fazer, porque nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós. E assim nós vamos dar com a cara na parede, com o rosto na parede, com os burros na água. Vamos dificilmente nos decepcionar, porque vamos tomar atitudes que Deus garante que irão ter a sua providência, né? Ele vai corroborar com isso, Ele vai concordar com isso, vamos ter êxito, por menor que seja, em nome de Jesus. Então o vento sopra para onde quer, e assim nós vamos sendo levados pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Dando continuidade, no verso 9, aí Nicodemos pergunta ao Senhor: como pode suceder isso? Ainda sem compreender, irmãos, ainda sem entender. Às vezes a gente brinca, né, no âmbito do trabalho, que ainda só falta abrir sua cabeça e colocar as coisas dentro. E parece que às vezes só falta Deus fazer isso conosco, né? Nós temos tanta dificuldade de compreendermos o que Deus quer, ou então nos fazemos de tolos, né? Como diz um amigo meu, damos uma de João sem braço, querendo enganar a Deus. Mas Deus ninguém engana, de Deus ninguém zomba, né? O que o homem plantar, isso ele vai colher. Então é necessário nós compreendermos o que é que Deus quer e nos apresentarmos diante dele com sinceridade e inteireza de coração, dizendo: Senhor, não entendi, porque não entendi, me explique de novo, me dê aqui uma confirmaçãozinha do que está sendo dito, não é? Só entre nós aqui, para que eu possa ter a plena certeza, visto que os meus olhos ainda terrenos me impedem de ver o teu mover de uma maneira mais
incisiva, mais plena, mais verdadeira na minha vida. Então às vezes eu só vejo nuances, só vejo sombra. Então clareia, Senhor, esse meu destino, esta minha vontade de te agradar, mas de maneira que tu estejas no negócio. E Deus certamente vai chegar e vai alumiar, né, a nossa frente, nosso caminho, e nós vamos dar passos firmes, com certeza, ou na certeza de que Ele está ao nosso lado. A Jesus acude ele mais uma vez no verso 10. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? A Jesus aqui fala a verdade, né? O camarada é saduceu, né? É o melhor fariseu. Ele é fariseu, assim como Paulo também o era. E mestre, né? Ensinava, tinha o conhecimento da lei, tinha pessoas aos seus pés, escutando o que ele falava, e não consegue compreender as coisas espirituais. Jesus diz, olha, no verso 11, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Você disse que eu sou mestre, chegou para conversar comigo, me chamando de mestre. Você reconheceu que Deus estava comigo, porque os sinais que realizo, os prodígios que realizo, se Deus não estivesse comigo, eu não o faria. E eu começo a lhe falar de coisas espirituais concernentes àquele que é espiritual, e você não compreende, você sendo mestre, né? Aí em Israel, em meio ao povo. Às vezes, irmãos, nós envolvemos tanto com o conteúdo, né, com a leitura superficial das coisas muitas vezes, e nos apegamos muito à letra e nos esquecemos da espiritualidade, da emoção até, porque essas palavras escritas aqui têm vida, aquecem, alegrem, entristecem, né? Produzem em nós um sentimento. Então nós temos que ter e buscar esse sentimento quando nós estamos lendo a palavra de Deus, não só como um ensinamento, não só como uma doutrina, não só como uma lei, mas como uma vivência espiritual e emocional. Nós somos seres emocionais, nós temos glândulas, né, que produzem hormônios que nos emocionam, no cérebro, né, na tireoide, e tantos outros lugares que nós temos. Nós somos seres emotivos. Nós não podemos dizer que estamos alegres sem demonstrarmos isso, porque até a timidez Deus trata ao longo do tempo em nossa caminhada, nos livra dela e nos torna ousados. Então lermos esta palavra, se de fato nós a vivemos, e quando ela traz alegria ao nosso coração, quando nós a pronunciamos, nós demonstramos isso na nossa vida, no nosso convívio, através do sorriso, né? Os músculos do nosso rosto se movem, não é? Todos em sintonia para que o sorriso brote em nossos lábios, evidenciando que estamos felizes. As lágrimas, quando as palavras são insuficientes, correm pelo rosto, porque nós lemos e compreendemos uma verdade. Então não se pode ter letra sem emoção, não se pode ter o conhecimento sem a vivência. Os dois têm que andar juntos, fugir dos extremos. Não pode ter só letra, porque você vai ser frio. Não se pode ser fervoroso demais, porque você vai ser menino, tolo. Aí uma moderação, estar no meio. É isso que Deus recomenda para nós, moderação. Nem tanto, nem tão pouco. Sentimos a alegria por servirmos a Deus. Irmãos, às vezes você está sem pensar em muita coisa e vem um pensamento do céu para você, de uma coisa tão pequenininha, mas que trouxe uma alegria tão grande para o seu coração. Que coisa linda! Deus nos alegra com os mínimos detalhes. Deus não precisa de coisa grande para nos alegrar. Basta um pôr do sol na hora certa, no momento certo. Basta um beija-flor sendo captado por nossos olhos nas primeiras horas da manhã para alegrar o nosso dia, para trazer um sorriso e evidenciar que Deus está do nosso lado, que está conosco em nossa caminhada, em nossa jornada. Então Deus não precisa de muita coisa, e nós não precisamos de muita coisa para ser feliz. Na realidade, uma coisa só: a presença de Deus. Como aquele jovem rico
que chegou perto de Jesus e chamou ele de bom. Jesus fez alguns questionamentos a ele acerca da lei. Ele disse que fazia aquilo tudo desde a sua mocidade. Então Jesus, só uma coisa lhe falta: venda tudo que tens, dê aos pobres e siga-me. Isso traz uma imagem à minha mente de que, irmãos, e um conceito firmado de que as coisas não trazem felicidade, porque aquele jovem saiu de lá triste. Ele não saiu alegre porque tinha as coisas, ele saiu triste porque perdeu Jesus. E para ter Jesus as coisas não adiantam, não servem, não contribuem, não corroboram. As coisas são as coisas, né, que nós queremos, né? Nós queremos as coisas, ele não quer as coisas, desde que essas coisas não venham tomar o lugar de Cristo, desde que essas coisas não se entronizem em nosso coração e Cristo seja deixado de lado, venha nos dominar. Pode vir as coisas, eu quero, eu recebo em nome de Jesus. Todos os meus sonhos que um dia já sonhei, e se são sonhos, estão distantes, alguns deles. Outros são bem pequenininhos e fáceis de alcançar. Mas a maioria dos sonhos só é sonho porque está distante, porque é difícil, não é? Mas nós servimos a um Deus que realiza sonhos. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Vamos sintonizar o nosso pensamento com o dele, para que os nossos sonhos se realizem. Vamos lá, irmãos. No verso 11: em verdade te digo. Lá vem Jesus de novo com um pronunciamento solene e uma grande verdade para ser colocada em nosso coração e escrito nas tábuas do mesmo. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceito o nosso testemunho. No verso 12: se tratando das coisas terrenas não me credes, como crerei se vos falar das celestiais? Um diálogo tão pequenininho, né? Tão rasteiro, vamos dizer assim, para que Nicodemos pudesse compreender. Ele não compreende. E se Jesus fosse com algo mais robusto, ele não compreenderia, de uma maneira muito mais rápida ainda, né? Porque às vezes nós queremos compreender Deus, Jesus, né, o Espírito Santo, de uma maneira humana, que nós aprendemos aqui, através da filosofia, através das ideologias, né, e muitas outras guias que existem por aí. Queremos esquematizar Deus, queremos equalizar, queremos formular, e Deus não se permite a isso. Se nós quisermos alcançar a Deus, é através da fé que Ele coloca no nosso coração, e esta fé tem que ser movimentada, exercitada, trabalhada, para que ela venha crescer e nós possamos sim compreender Deus da maneira que Ele quer que nós compreendamos. No verso 13, estou caminhando para o final, irmãos. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aqui o Senhor Jesus Cristo traça um paralelo, né, lá com Números capítulo 21, verso 9, do episódio em que o povo rebelde, Deus castiga lá no Egito, né, saindo do Egito, peregrinando pelo deserto. O povo rebelde, Deus castiga com serpentes abrasadoras. Moisés mais uma vez intercede. Deus manda erigir uma serpente de bronze, né, serpente de bronze, acho que era de bronze, não sei, mas deve ser de bronze. Mas levantou a serpente. O nome dessa serpente era o nome de Neustã. E daqui a pouco todo mundo que era picado pela serpente olhava para a serpente que foi erigida, né, a imagem, era curado. Não deu outra, irmão. Passou um tempinho, estava todo mundo adorando a serpente. Mas Jesus traz esse comentário, porque essa serpente do deserto que foi erigida, ela tipifica Cristo. Porque do mesmo modo que aqueles homens e mulheres, ou quem fosse picado lá no deserto, olhava para Cristo, ou melhor, olhava para a serpente e era curado, ele diz que importa que o Filho do Homem também seja pendurado no madeiro, para que nós também tenhamos vida nele. Então ele traz essa tipificação: serpente, Cristo, cura
salvação. Amém? Importa que Cristo viesse a morrer na cruz do Calvário, porque esse era o plano, né? E eles não fugiram do plano. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque para todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vida eterna. Quer ter vida eterna? Crê em Deus, crê em Jesus Cristo, a quem Ele enviou. E isso é possível através dos olhos da fé. Só é possível através da graça derramada misericordiosamente por Deus sobre o povo. E assim nós caminhamos a nossa jornada, a jornada de cada um, na individualidade. Eu não sei como é que foi a semana de vocês, né? Hoje é sexta-feira. Estamos caminhando para mais um final de semana longe dos irmãos no templo. Espero que isso tenha sido, de certa forma, proveitoso para os irmãos, para que cada um possa refletir acerca da sua vida, da sua comunhão com Deus. Espero também que esse tempo, sem estarmos juntos, tenha gerado no coração dos irmãos saudade, vontade de estar junto, como nós fazíamos aqui, né? Eu creio que nós vamos nos reunir mais fortes, não só nós aqui, mas todo o povo de Deus que se espalha aí pelo globo terra, né? Estamos com saudade, porque não existe cristianismo sem estar junto, né, irmãos? Sem comunidade, sem a união, sem a comunhão, né? Que nós estamos tão habituados. Dividir as panelas, como nós fazíamos sempre aqui em nossas reuniões. Então espero que cada um esteja aí se enchendo de íntima saudade, para que nós possamos matá-la, né? Matá-la bem matada aqui, né? Quando nós nos reunimos aqui na igreja. Então, a todos, amigos e irmãos que nos acompanham, que nos acompanharam até esse momento desta singela reflexão, que Deus possa lhe abençoar, lhe proporcionar dias melhores, que seus sonhos possam ser realizados e que estes venham a glorificar o nome do Senhor. Que Deus traga saúde sobre você, alegria ao seu coração, um sorriso aos seus lábios, que você possa ver ao redor da sua mesa os seus filhos, né? A herança do Senhor são os filhos, para que você possa ver e dizer assim: Senhor, obrigado, porque até aqui tu me ajudaste. Que Deus nos encha de alegria, alegria do céu, alegria verdadeira, aquela que, uma vez colocada aqui dentro, nós não precisamos de mais nada, já estamos satisfeitos, plenos, porque nós nascemos de novo. Amém? Nós nascemos de novo, para a honra e glória dele. Eu nasci com 30 anos de idade, irmão, de novo. Aos 30 anos de idade, no dia 4 de junho de 2000, foi a data do meu segundo nascimento. Já adulto, já casado, já pai de uma filha e 2 filhos, para ser mais preciso. Aos 30 anos de idade. Qual foi a data que você nasceu de novo? Aí foi no mês de junho, no mês de novembro, desci as águas. Confessei a Cristo Jesus publicamente. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Eu cumpri esse papel, essa ordenança, né? As 2 únicas ordenanças que Cristo deixou: batismo e Santa Ceia. E nessa caminhada, irmãos, e nessa jornada nós temos aprendido muito. Ora simplesmente aprendendo, ora simplesmente errando, né? E aprendendo com o erro. Isso é viver. Não existe mais nada a se fazer a não ser viver, né? Então que nós possamos aproveitar nossa vida da melhor maneira possível, aproveitar nossa vida aos moldes bíblicos, né? Aos moldes de Deus, à vontade de Deus, porque aproveitar a vida aos moldes do mundo é perdê-la aos pouquinhos, é se entregar, é se render ao mundo e ser aos pouquinhos dilacerado de dentro para fora, até o ponto de não restar mais nada dentro de nós, só o oco, o vazio, o vácuo. E tem muitas pessoas das mais várias idades nesse processo destrutivo,
que o mundo causa, inserido nesse processo. Enquanto temos o povo de Deus inseridos no processo de santificação, nós temos o mundo inserido no processo de destruição, que, como eu falei, começa de dentro, vai destruindo por dentro, acabando sentimentos, acabando emoções, tirando verdades, quebrando etapas, queimando coisas valiosas. E isso traz dor e sofrimento. Então que nós não venhamos a sofrer com isso. Aprendamos as coisas de Deus e deixemos Ele nos ensinar, porque Ele é mestre, Jesus é mestre por excelência. Rabi, Ele é mestre por excelência. Então não perca a aula, não perca a matéria. Cada culto perdido é uma quantidade de matéria que não se volta, que não se recupera mais. São testes, são provas que são aplicadas, que a nossa nota é 0. Então se envolva sempre. É na live, seja na live. É no templo, quando chegar o momento, seja no templo. É no evangelismo, quando a igreja for convocada, no evangelismo. É na EBD, quando começarem as aulas físicas, é na EBD. Seja em que área seja em que área for, melhor expressando. Se entregue, viva, aprenda. Porque um dia nós vamos olhar para nós e a vontade de realizar as coisas vão estar na nossa mente, mas a capacidade de fazê-lo não. Porque o tempo ele não para, e o tempo cobra de nós os seus efeitos. Você vai querer correr e não vai conseguir mais. Alguns vão querer andar e não conseguem mais. Alguns vão querer lembrar e não conseguem mais. Alguns vão querer ver, enxergar e não podem mais. Então aproveite o tempo que se chama hoje, para glorificar o nome do Senhor, para dizer que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Renda-se aos pés daquele que é poderoso para nos salvar, para nos regenerar, justificar e santificar. Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que nos fez nascer de novo. Amém? Que Deus os abençoe. Agradeço a audiência de todos. Em nome de Jesus. Nos vemos domingo para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.